Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing e eu estou aqui gravando o 10º episódio do nosso Podvest, é o podcast do Madam. E hoje a gente vai falar sobre redação. Por que a prova de redação do Enem é tão desafiadora? Para falar sobre isso, duas convidadas especialíssimas. Marina Monteiro, coordenadora pedagógica, e Isabela Comanete, coordenadora de redação do Enem. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Marina. Prazer recebê-las aqui. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui hoje também. Acho que a nossa troca de ideia vai ser bem bacana. Boa tarde, Dani. Fico muito feliz de estar aqui, de falar dessa prova que a gente fala bastante em sala e fazer uma retomada, né, dos aspectos principais aí. Sim, é a primeira vez que você está gravando com a gente, né, Isa? No Podvest, sim. É, muito bom. Marina não. Marina já gravou vários, inclusive a última vez que você esteve aqui, a gente conversou, foi lá atrás, no início do ano, em fevereiro, e você contou, né, deu um spoiler sobre as oficinas de redação que a gente ia implantar na escola esse ano. Me conta, já dá para avaliar esse projeto? Ele está sendo como você pensou lá atrás? Então, em fevereiro, né, eu trazia aqui para o Podvest a oficina de texto como a grande novidade do ensino médio, né? O ensino médio do Madam começou esse ano e uma das nossas grandes apostas para esse primeiro ano de ensino regular da escola era a oficina de texto, né? É a oficina de texto. E hoje a gente já aí com, né, 7, 8 meses de aula, a gente já observa um crescimento dos alunos na parte textual, né? Foi um projeto muito desafiador que conta com a coordenação da professora Isabela, que coordena muito bem, né? É uma alta demanda, mas os alunos engajaram, entenderam a importância e isso se reflete hoje na escrita deles, né? Então, a gente percebe grande melhora. Lembrando que o projeto não atinge só, não é focado só para os alunos do ensino médio, mas também para os alunos de pré-vestibular, né? E no pré-vestibular, que o aluno ele vai ser colocado à prova agora, né, em novembro, a gente também já observa nesse período, né, desses meses de aulas, desses meses do projeto rodando, uma grande melhoria dos textos. Alunos até que já tinham sido alunos do Madam em anos anteriores, né, e que a gente consegue perceber o crescimento textual deles. Que bom, que legal. Muito legal, muito positivo o projeto. Isa, e qual é o sentimento de estar à frente desse projeto e os planos para o ano que vem? Vai ter mudança? Continua como está? Então, é um desafio, né? Exige como a Marina comentou, né, uma alta demanda. Mas é também muito gratificante a gente conseguir organizar um projeto dessa magnitude numa escola que está começando, que já era curso antes, mas que está começando agora, e ter os resultados que a Marina comentou, né? E que a gente, enquanto equipe de redação, observa. Seja no texto que a gente vê em sala de aula, seja na dúvida que o aluno traz para a gente consegue olhar ali os textos, seja no feedback que os corretores me dão enquanto pessoa que está à frente da sala de aula para levar ali as principais dificuldades, trabalhar o que ainda precisa, né, de um certo reforço. Então, é desafiador, mas gratificante nesse sentido, porque a gente tem também um respaldo muito maior de como se colocar em sala de aula, de como continuar os conteúdos que a gente precisa trabalhar, né? E a produção é semanal e corrige prova a prova. É Isso. humano. Exatamente. A gente tem correções apenas de humanos. É uma equipe que é sempre alinhada comigo. A gente tem alinhamentos periódicos. Eu forneço orientações semanalmente, né, do que avaliar naquela proposta, de como essa proposta tem que ser olhada com, né, determinado foco, determinado olhar. E as grades de correção, materiais de estudo, todos são propostos por mim e a gente alinha tudo em equipe, né? Para ano que vem, a ideia é que a gente aumente a nossa equipe, porque a escola também vai aumentar de tamanho, né? E a lógica é que a gente continue ainda nesse mesmo formato de alinhamento constante, desenvolver novos materiais e também formar esses novos profissionais com a gente. Muito legal, né? E é um volume mesmo, a gente vê essa movimentação na escola, né? Uhum. Essa pergunta foi para esquentar, né, gente? Agora, a gente entrando no tema da redação do Enem. Quais são as características desse texto dissertativo e argumentativo do modelo Enem? Quando a gente pensa na estrutura dele, a gente está falando de uma dissertação, né? Uma dissertação que é
o que é exigido da maior parte dos vestibulares por aí. Então, um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu inicio um procedimento de pensamento, desenvolvo essa ideia e, ao final, eu concluo essa ideia. No caso do Enem, a gente vai ter 2 especificidades. A obrigatoriedade do uso do repertório sociocultural, a gente vai falar talvez um pouco mais, né, adiante, e a necessidade de uma proposta de intervenção, tendo em vista que os temas do Enem sempre serão problemas concretos da sociedade brasileira. Sendo problemas concretos, eles necessitam de uma solução, porque são ali impasses sociais, falta de garantia de determinados direitos, dentre outras problemáticas que vão pedir esse olhar cidadão do aluno, dele entender e dele propor alguma solução para mostrar que ele está por dentro de como aquilo pode ser melhorado, né? Sim. E talvez seja uma unanimidade, assim, as pessoas falarem da prova de redação, né, como a mais difícil. Por que ela é tão desafiadora? É por conta do tempo da prova? É por conta do tema? É por conta do peso dela em relação às provas? Explica isso pra gente, Marina. Eu acho que todas essas questões que você traz são fatores que deixam o candidato, o aluno, tenso em relação a essa prova, né? Principalmente o fator tempo, considerando que a prova de redação ela é aplicada, né, no primeiro dia de prova. A prova do Enem tem por característica nesse primeiro dia ser uma prova muito extensa de leitura textual, né? Porque é o dia que o aluno vai ser colocado à frente das provas de linguagens e de humanidades, que por si só são questões, né? É um caderno de provas muito grande, muito extenso, com muitos textos, né? Então, o fator tempo certamente é o que deixa o candidato no limite ali de tensão, né? E por isso a prática da redação ela é tão importante, porque quando você pratica a redação de forma cotidiana, né? No caso do Madan, a gente tem propostas semanais, você testa e você treina, você adequa também o seu tempo de escrita, né? Talvez um outro fator que traga essa tensão é também a questão do tema, né? Muitas vezes os alunos, eles ficam presos a essa questão do tema da redação, em ter que adivinhar o tema da redação. Existe essa pressão, existe também essa ansiedade meio que da comunidade escolar como um todo, né? Do que o Enem vai abordar esse ano. Então, talvez também possa ali ser um outro fator que contribua para essa tensão para a prova de redação. Mas, certamente, o peso dela, né? A concretude de uma nota que vale ali 1.000 pontos, né? Que é 1/4 desse vestibular, é bem desafiador e coloca, assim, o aluno nesse limiar da tensão da prova. E é por isso que uma boa preparação é tão importante, né? Entender, por exemplo, que o tema não é definidor do seu sucesso, né? Que você não tem que adivinhar o tema da redação, que se você se prepara para aquilo que a prova propõe, né? Se você entende qual é a proposta da prova da banca, se você entende quais são as características dessa prova que a Isa trouxe muito bem, você vai perceber que o tema é um ponto dela e não é nem o fator mais preocupante ali, né? Provavelmente o tempo seja mais desafiador do que o próprio tema. Sim, essa questão do tema, né? A gente que está, né, na área e tal, fica a todo momento agora adivinhando o tema e pessoas falando, sugestões de tema. Inclusive, a gente foi procurado, né, Isa, há pouco, por uma reportagem que queria que a gente sugerisse temas. E a gente recusou essa pauta, né? Justamente porque a gente trabalha com eixos temáticos. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses eixos temáticos. Como a Marina colocou, muitas vezes essa questão do tema pega muito, não só os alunos, a comunidade escolar, mas também é uma ansiedade até social, né? Todo mundo fica... O Enem, por ser uma prova de caráter nacional, ela ganha muita notoriedade ao longo do ano, mas principalmente nessa época. Então, é esperado por parte da sociedade que a gente tem que saber o tema. Como que não sabe o tema, né? Mas, assim, se a gente parar para pensar no objetivo e até no intuito da gente ter uma prova para passar no vestibular, né, na universidade que você quer, e ter uma prova de escrita,
Muito provavelmente o intuito de você construir aquele texto não é você adivinhar o tema. O tema é a consequência de um trabalho que você vai ter traçado ao longo da sua trajetória enquanto estudante, né? Então, você estar atento ali às demandas da sociedade, o que a sociedade é, o que acontece, né? E aí, para a gente lidar melhor, então, com a questão do tema, não adianta a gente fazer uma lista e trabalhar em cima dessa lista, porque ela pode acontecer, assim, um tema que está ali pode acontecer? Pode. Mas existem outros muitos fatores para você trabalhar em cima de um texto. Só que, para garantir um pouco mais dessa segurança, em vez da gente decorar, a gente opta por trabalhar por eixos temáticos, que são como se fossem divisões de macrotemas. Então, em vez de eu dizer que vai cair... pessoal, essa semana a gente vai trabalhar esse tema, porque pode ser que ele caia, a gente vai trabalhar o macrotema dele. Então, se em vez de dizer para os alunos que, não, esse ano vai cair evasão escolar, vai cair doação de órgãos, eu disser, não, nós vamos trabalhar o eixo da saúde. E a gente vai ver ali temas correlatos da saúde, vamos pensar sobre eles. A tentativa com isso não é a gente adivinhar o que vai cair, mas a gente ter uma noção macro do que aquela área significa, saúde, educação, meio ambiente, e ter recursos, mecanismos para lançar mão de repertório sociocultural, lançar mão de argumentação e fazer um bom aproveitamento de leitura da coletânea, que também é uma parte que muitas vezes os alunos subestimam, né? Eu li o recorte temático e já vou fazer o texto. Não, tem toda uma coletânea ali que você precisa ter uma estratégia para interpretar, né? Então, o estudo dos eixos temáticos, ele também faz com que a gente repense e construa melhor o papel ali das outras coisas que essa prova está pedindo para eu fazer, né? Não é o foco só naquele recorte. E você falou de repertório, né? Qual que é a importância, Mariana, coordenadora e professora de literatura também, né? Qual que é a importância desse repertório sociocultural que todo mundo fala, que às vezes a gente também chega para a gente assim, como usar o filme tal na redação do Enem, né? Então, qual que é a importância desse repertório e como que o aluno pode expandir o repertório dele? É importante o aluno entender que o próprio nome ele já é autoexplicativo, né? É repertório sociocultural. Então, o que é um repertório sociocultural? É tudo aquilo que passa pelo conhecimento humano, né? Então, quando o aluno ele está na aula de sociologia, de filosofia, de história, de literatura, isso é repertório sociocultural, né? O que ele enxerga nas ruas, o que ele lê do mundo é repertório sociocultural. Né? O Paulo Freire ele fala que antes da criança aprender a ler a letra, ela tem que aprender a ler o mundo. Né? Então, e aí ela vai construindo o seu próprio repertório. O que muitas vezes os estudantes, né, os candidatos da prova não entendem é que melhor do que ter ali os repertórios decorados, né, mais do que avaliar qual repertório você vai trazer, qual a diferença entre trazer, sei lá, Nietzsche e Bauman, ou por que trazer um cinema ou uma obra literária, é como ele vai articular isso dentro do texto. Né? É como ele vai discutir esse repertório que ele vai trazer dentro do texto dissertativo argumentativo dele, dentro daquilo que ele vai se propor a argumentar, como ele vai construir essa linha argumentativa, né? E até a construção sintática mesmo, né? Então, teve um ano que um texto específico, eu não me recordo qual era o tema desse ano, mas que um aluno citou como repertório sociocultural o desenho da Peppa Pig. E aí isso foi, tipo, uma redação nota 1000, citou a Peppa Pig, como assim? Isso é repertório sociocultural? Primeiro que porque é desenho, né? Então compõe, né? Nos compõe enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto sujeitos. Então, compõe, é repertório sociocultural, mas ele tirou nota 1000 não foi porque ele inovou e citou a Peppa Pig. É a forma como ele aproveitou do repertório desse desenho, que é desse desenho animado, que é voltado para o público infantil, como ele usou daquelas características, daquela temática que o desenho aborda e trouxe isso para dentro do texto. Aliado a isso, uma sintaxe perfeita, né? Quase que impecável ali no texto daquele candidato naquele ano. Então, não é o repertório que você vai trazer que vai garantir a nota 1000. É como você vai associar esse repertório na sua linha argumentativa.
E aí, a Isa fala muito disso em sala, né? Da importância do projeto de texto, da importância de como você estruturar esse texto, pensar, planejar esse texto antes da prova, né? Antes da escrita definitiva, na verdade. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, Isa, como é que você conduz essa questão do repertório com os alunos? Eu sempre oriento os alunos no sentido de que, um pouco disso que a Marina falou, né? Eu até falei hoje, mais cedo em sala, que se você está na aula de história, você precisa começar a ter um olhar analítico para as coisas, né? Então, não adianta você estar na aula de história, estudar para a prova de história e a história só fica ali. Não, a história está acontecendo, né? Então, um fato que você vê, de repente, numa aula que está acontecendo, você começa a relacionar... isso tem a ver com geografia, com uma outra coisa que eu vi em geografia. Nossa, na aula de redação, eu estou vendo sobre questões de saúde. Lá em biologia, falaram um conceito que é importante aqui para eu lançar a mão nessa redação. Então, um primeiro ponto é que eu sempre estimulo meus alunos a olharem para a realidade em que eles estão, para as aulas em que eles estão e buscarem fazer relações. A gente aprende melhor e a gente concatena melhor, a gente internaliza melhor quando a gente busca relações entre as coisas, né? Então, no momento em que eu vou buscar ter essa aquisição de repertório, eu preciso me propor também a ser um analista social, digamos assim, né? De olhar e ver como que as coisas estão entrelaçadas, né? Para além disso, eu também gosto de orientá-los no sentido de que só decorar a frase de filósofo talvez não seja tão interessante, né? Porque você tem a frase, mas você entendeu o que aquele pensador pensou à época para poder trazer aquela ideia? Então, se você entendeu e faz sentido para você, em determinado eixo temático, ter aquela frase, tudo bem. Mas aí é preciso usar com parcimônia, né? Assim, você sempre vai avaliar. Também não oriento que sempre usem a mesma frase, o mesmo repertório, já tem até... A sala já até sabe. A modernidade líquida de Bauman. Não, eu sempre brinco com os alunos do John Locke. Meus alunos que vão ver esse vídeo, eles vão saber. Porque eu sempre falo, John Locke, ele resolveu todos os problemas do mundo, não é possível. Porque toda redação tá lá o John Locke, Tá lá né? ele. Então, assim, eu sempre digo, usem, mas assim, saibam colocar isso no texto, né? Eu só sei colocar bem essa informação no texto se eu me coloco como alguém que analisa as coisas. Se eu analiso a sociedade, eu logo vou analisar o que eu estou escrevendo melhor, né? E isso também é importante para imprimir autoria no texto, né? Que é um ponto importante para o Enem, né? Sim, e é um ponto que vem sendo, né, cada vez mais buscado pela banca, assim, a análise se aquele aluno, se aquele candidato, se aquele texto imprime autoria. Então, quando você tem uma frase decorada, quando você tem um repertório que você usa para toda e qualquer possibilidade de texto, você não imprime autoria nesse texto porque você simplesmente não reflete sobre ele, né? E às vezes fica uma informação até desconexa. Então, às vezes você tem o seu parágrafo pronto e é aquilo que eu falei. Adivinhar tema, a gente pode ser que adivinhe. O repertório pronto, pode ser que dê certo, mas você vai arriscar um ano de estudo que você teve, um ano árduo ali de que você que é vestibulando sabe o quanto é custoso estudar de verdade para passar na universidade que você quer. Você vai arriscar isso porque você quer, entre aspas, encurtar o caminho, não vale a pena. Esse encurtar o caminho, na verdade, ele alonga muito mais, né? Sim. Então, e aí o texto é isso que a Marina falou. A autoria, ela não fica ali impressa no texto, né? Você fica com um parágrafo, às vezes, artificial, né? Que é facilmente desbancado ali em argumentação. A pessoa fala, tá constatativo, por exemplo. É um recorte, né? Qualquer um poderia entrar com esse qualquer um parágrafo poderia ter aí. dito isso, né? Também. Entendi. E assim, para os requisitos da banca, esse texto tem modelo, tem estrutura? Como que funciona isso? Como que ele imprime a autoria, sendo que ele tem regras a seguir? Existe uma estrutura que o candidato tem que apresentar, né? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, o próprio manual do candidato traz ali, né, o que se busca nesse texto, o que eles querem, né, do candidato nessa prova de redação, mas hoje o que a gente vê são muitos, né, e aí não é o modelo que eu acredito do ensino de redação, não é o modelo que o Madan acredita enquanto ensino de redação, mas hoje é muito comum ver esqueletos de texto, né, ou espelhos de texto, ou esquemas de texto. Então,
o aluno pega um modelo, um esqueleto mesmo, deixa só as lacunas temáticas, né? E vai preenchendo aquilo de acordo com o tema da redação, de acordo com a proposta de redação. E aí você cai na artificialidade, você cai num texto que vai ficar muito parecido, muito igual ao dos outros, você não imprime autoria e você não aprende a escrever, né? Que talvez seja um fator principal, porque a gente não escreve só pro Enem, né? É claro que hoje o objetivo primeiro de quem tá fazendo, tem tá às vésperas do vestibular, é passar nessa prova, mas a gente não aprende a escrever só para escrever pro Enem. E aí você cai na tensão de aquele esqueleto que você decorou, né? Porque você decorou, e aí você pode até decorar 2 ou 3. Você tá sempre na tensão de o tema da redação vai se adequar a esse esquema, vai se adequar a esse esqueleto, vai se adequar a essas uma fórmula, ou 2 ou 3 fórmulas que você tem decorado. E aí a gente entra lá naquela primeira pergunta da tensão da prova, do porquê que a prova é tão temida, porque as pessoas ainda estão preocupadas nessa decoração de esquemas, né? De esqueletos de texto. Enquanto o melhor caminho, não é o mais fácil, mas o melhor caminho é a aprendizagem desse gênero textual, porque é um gênero textual. Então, voltando às questões da banca, né? Se fala muito também das 5 competências da redação do Enem, né? A gente vê muito assim, quer uma redação nota 1000, domine as 5 competências da redação. Então, vamos falar um pouquinho dessas 5 competências? Essas competências, elas têm o mesmo valor, né? Cada uma tem 200 pontos. E cada uma olha para uma parte, uma questão do texto. A competência 1, ela vai se referir ali a desvios e estrutura sintática. Então, quando a gente fala em desvios, é acentuação, é a grafia, dentre outros. E estrutura sintática é a forma como você organiza o seu discurso textual, né? Se o período tem coerência, digamos assim. A competência 2 vai verificar se você atendeu à tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa. Então, seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Tem. E se você atende também ao requisito do tema, você pautou o tema ao longo do seu texto e trouxe um repertório sociocultural. E dentro dela tem os critérios também de gradação de um repertório que é legitimado, reconhecido pelas áreas do conhecimento, pertinente, ou seja, tem a ver com o tema, e produtivo, se você fez uma relação adequada com o momento em que ele está do texto. A competência 3 vai falar sobre a coerência geral do texto, sobre a argumentação e a qualidade dessa argumentação. Então, enquanto a competência 2 verifica se você fez uma dissertação, a competência 3 vai verificar com que qualidade você fez essa dissertação. Okay. Na competência 4, a gente já vai ter os mecanismos de coesão do texto. A coesão, ela trata da conexão entre as partes do texto. Tanto a conexão entre os parágrafos, quanto a conexão interna, né, de um período para o outro. E também formas da gente retomar o que a gente já tratou, né? Então, de repente, tem uma informação que eu já trouxe na introdução e eu quero trazer, essa competência vai avaliar também com que qualidade você fez isso. E a competência 5 verifica se você trouxe a proposta de intervenção, que é a solução para os problemas que você tratou no seu texto, se você trouxe de forma completa, né? E ela exige ali 5 elementos: ação, agente, modo meio, detalhamento e efeito. Então, ela avalia também quantitativamente. Então, se tem ali todos os elementos, a sua nota também nessa competência é máxima. Quer acrescentar algo, Marina, nessas competências? Eu acho que a forma como elas vêm divididas, eu acho que é muito claro. Eu acho que os alunos já têm, né, um domínio disso, assim. Mas eu gostaria de focar na competência 3, né? Que é a competência talvez mais desafiadora para esse aluno. Porque é justamente onde ele vai ter que entender que não basta decorar o filósofo, né? Porque ele vai ter que articular isso dentro do texto. Ele vai ter que fazer desse um repertório produtivo ali dentro. E é muito desafio, né? E a gente estava falando há pouco, antes de começar, falta um mês para o Enem, né? Uhum. Já tá aí, né? De novo. Mais um ano. E vocês têm, assim, alguma recomendação final para esse um mês, né? Para o aluno que está agora, meu Deus, falta um mês. Tem algo, assim, que a gente pode dar de orientação ou sugestão nesse momento? Eu penso que
o aluno não pode, nesse momento, subestimar a escrita. No seguinte sentido, às vezes chega nessa época, não, mas eu já sei escrever. Não, mas eu já sei fazer texto. O jogo tá ganho porque as minhas redações eu tiro boas notas. Eu acho que é sempre a gente entender que sempre há algo que eu posso revisar e que eu possa aprimorar. Então, mesmo que você saiba a estrutura do texto dissertativo, mesmo que você saiba os eixos temáticos, revisa um pontinho ou outro de teoria que é mais ali definidor da dissertação. Tenha uma organização nessa reta final de também olhar para as redações passadas que você fez. Veja como que foi a sua evolução ao longo do ano. Teve algum ponto ali que você errou mais? Dá uma olhadinha nisso antes da prova. De repente, esse erro volta no momento de distração. É bom você estar ciente dessas fragilidades que às vezes todos nós temos, né? Mesmo nós aqui que fizemos letras, a gente também tem eventuais dificuldades. Porque é assim, a escrita ela não é uma questão simples, né? É uma questão complexa. Então, ter esse olhar para o seu processo, observar seus principais desvios que você teve ao longo do ano, mas também ver quais são os seus pontos fortes, né? O que você conseguiu fazer com os repertórios que você trouxe ao longo do ano? De repente, organizar também ali em torno dos eixos temáticos, principais coisas que deram certo nos seus textos, que você pode replicar em outros eixos ou em outros temas. Isso também pode ser bacana nessa reta final. Legal. Eu diria escreva. Também, muito importante. Simples assim, né? Simples assim. É a minha qual a orientação para redação? Escreva. Não tem jeito. Escrita é prática. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Tem gente que fala assim, só escreve bem que lê bem. Isso não é 100% verdade. Eu não acredito nisso como uma máxima verdadeira. Claro, a pessoa que ler mais, ela vai ter mais repertório sociocultural, ela vai ter contato, né, com organizações sintáticas e vai internalizar, por mais que não saiba ali gramaticalmente, né, distinguir os termos, mas ela vai se apropriando um pouco daqueles modelos de escrita e isso, de fato, ajuda no processo da sua escrita pessoal, mas só isso não é garantidor de você ser um bom escritor. Olhando até para mim, me considero uma melhor leitora do que escritora, né? Porque senão estaria, ao invés de dando aula de literatura, estaria produzindo literatura. Mas, enfim, eu acho que a escrita se faz pela escrita. Então, se tem algo que você pode começar agora, para daqui a um mês você estar melhor preparado, e se tem algo que você tem que continuar fazendo, se você já começou lá atrás, é escrever. Então, escreva. Pegando esse gancho, eu acho que uma outra dica importante, já que você está falando desse processo, né, de tem que escrever, é isso mesmo. Quando você receber a devolutiva da sua escrita, olhar com atenção, não se fixar apenas na nota. Tirei 960 essa semana, no texto da semana. Tirei 920. Mas por que tirou essa nota? O que é que está fazendo com que você, de repente, não esteja alcançando uma nota maior? Então, olhar para esses detalhezinhos nessa reta final também pode fazer a diferença, né? E assim, ler e entender a correção. Não entender, buscar ajuda, buscar tirar dúvida, porque isso também faz parte do processo de escrita, né? Não brigar com o corretor também, né? Não brigar com a banca, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Até quando fala da dificuldade da prova, né? Do desafio da prova, do medo da prova. É entender que a prova, ela não é sua inimiga. Pelo contrário, ela é o caminho de ingresso para o curso e para a universidade que você quer. Então, não briga com a prova, não briga com a banca. Não enxergue a banca como inimiga. Enxergue a banca... A banca e a redação e a prova como um todo como caminho para, né? É ela que vai ligar você ao seu sonho. Então, não tema ela, né? Não veja ela como inimiga, como alguém que você tem que vencer. É um caminho que você tem que trilhar. Excelente, massa, boa metáfora. Deixa eu te perguntar, a gente com o curso de revisão, que começa agora, né? Dia 16 de outubro, mais ou menos um mês de curso. A gente consegue ajudar o aluno nesse momento? A gente consegue contribuir nesse caminho que você acabou de falar para a prova de redação? Ainda dá tempo? Dá tempo, mas vai exigir
maior nível, grau de comprometimento desse aluno, né? Então, o aluno que vem para o revisional, ele tem que estar comprometido com aquilo, né? A gente não consegue operar milagres, né? Mas, sim, é um processo importante de revisão do conteúdo que foi trabalhado ao longo do ano, de passar pelos principais conteúdos que, historicamente, né, o Enem traz, né? De reforçar pontos, tanto das provas teóricas ali, né? De linguagens, humanidades, matemática, ciências da natureza, enfim, quanto da redação. Mas é aquilo, é a prática, né? É um momento de afinar o olhar para a prova. Então, agora, se a gente puder dar uma orientação a nível da prova geral, o aluno ele tem que reforçar aquilo que ele sabe, aprender o que é possível e entender qual é as principais dificuldades dele, né? Muitas delas, se for para aprender um conteúdo muito complexo com o qual ele tem ali, né, um atrito já nos anos de estudo dele, talvez não seja a hora dele se deter a isso, mas se deter aquilo que ele reforçar aquilo que ele sabe, aprender aquilo que ainda é possível e refinar o olhar para a prova. No caso da redação, praticar, né? Estar atento às correções, buscar, porque sim, ainda é tempo. Ah, que bom. É isso, Isa, concorda? Eu concordo. Eu acho que há tempo, como a Marina colocou, precisa de um esforço, mas é o que eu também trouxe anteriormente, né? Se colocar como esse sujeito que vai olhar, no caso da minha disciplina, por exemplo, redação, vai olhar para as coisas que está recebendo, para os conhecimentos que está ali entrando em contato, buscar relações e não apenas ir para a aula e ficar só olhando, mas se colocar para pensar, se colocar para escrever, se colocar a prova ali, se colocar como alguém que vai receber um feedback ali da escrita, né, que fez. E ter esse olhar, assim, de, como a Marina também trouxe, de aprimorar o que já sabe, né? Uma coisa que eu comento muito com os alunos é que, às vezes, eles trazem muito isso, né? Ah, eu não sei nada, sabe muita coisa. Você só precisa conseguir mobilizar essa muita coisa que você sabe. Você só precisa conseguir organizar tudo isso que você sabe. Sabendo organizar, sabendo estudar isso nessa reta final, o caminho, né? Se colocar como protagonista do seu caminho ali, né? Exatamente. Protagonista aí da sua vida e para realizar seus sonhos. Exatamente. Gente, adorei a conversa. Eu também. Achei que foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E eu acho que nosso tempo acabou. já acabou. E é isso, muito obrigada, viu? Dani, eu que agradeço. É sempre muito legal trocar as ideias aqui no Podvest do Madame. E é isso, só desejar boa prova para todo mundo. Dani, agradeço demais o convite. Adorei estar aqui para falar um pouquinho da prova, das questões aí que dão medo, das que dão alegria também. E é isso, obrigada. Bom, obrigada, meninas, então. Queria agradecer a todos. Você pode assistir o nosso podcast no YouTube ou no Spotify. E acompanhe as nossas redes sociais, nosso site, tudo sobre o curso de revisão do Enem está lá também, madam.com.br.